Professor Celso, a gente sabe que existe muita pesquisa com foco na fertilidade do solo e também na produtividade das lavouras, né? Existe muito. É importante você dosar fertilidade com produtividade. Isso faz a conservação da saúde do solo. É isso mesmo. E hoje nós vamos mostrar uma delas. A empresa Pioneer está realizando um estudo aqui em Cascavel na cultura do milho verão. O objetivo é entender qual o momento certo e a dose de adubação à base de sulfato que garante uma produção maior e com mais qualidade. Na estrada Rio da Paz, em Cascavel, a lavoura de milho ocupa 91 hectares. A variedade plantada é o híbrido 3016 da Pioneer, que oferece alto potencial produtivo para grãos e silagem, com ciclo super precoce de 150 dias em média. É nesta área que a Pioneer está desenvolvendo a pesquisa sobre a aplicação de sulfato no pré-plantio do milho. O intuito é garantir uma forma mais viável na busca de nitrogênio, essencial para alcançar elevados rendimentos, tanto em termos de produção de biomassa quanto de produção final de grãos. O nitrogênio, acho que, como a maioria sabe, é muito importante para a cultura do milho. Eu acho que é o segundo fator que mais limita a produção, ficando apenas atrás do clima, e é um nutriente que muitas vezes da parte que você aplica é pouco aproveitado, né? Você pode perder até 50%. Então a gente fez um teste aqui, onde a gente procura ter uma melhor eficiência na aplicação desse nitrogênio. Marcos Zancanaro é quem acompanha o estudo. Ele é filho de agricultor, acadêmico de agronomia e está sempre buscando novas tecnologias e manejos para o campo. A área pertence à família dele, que disponibilizou 1 hectare para a pesquisa. Aqui na fazenda, no milho verão, a gente utiliza o sulfato apenas em cobertura, em 2 aplicações de 800 quilos. E aqui no nosso teste, a gente mudou um pouco esse manejo. A gente fez algumas parcelas com porcentagens de incorporação, que essa incorporação seria antes do plantio. A gente, com uma semeadora, a gente veio e deu algumas passadas com ela, como se fosse, entre aspas, plantando o nitrogênio, né? Para a gente tentar evitar perdas por lixiviação e volatização. O campo de pesquisa foi dividido em 6 parcelas, uma delas como testemunha e as demais recebendo diferentes quantidades de sulfato. O objetivo é analisar qual manejo terá o melhor desempenho para futuras safras. No caso, com essas parcelas agora, qual que é o resultado que vocês esperam? Bom, a gente vai agora a gente vai ter algumas variáveis que vamos analisar durante o ciclo do milho, mas a principal que a gente quer observar é a questão da produção mesmo, né? A previsão de colheita e os resultados desse manejo é para o mês de fevereiro, mas o Marco já destaca a importância de sempre investir em novas tecnologias e pesquisas. Eu acho de grande importância um produtor ir atrás de novas tecnologias, de novos manejos, para ter uma produção cada vez mais eficiente, tendo melhores resultados tanto na produção e tanto resultados financeiros. E aqui a gente continua falando sobre essa pesquisa realizada então lá na área da Fazenda Angus Rio da Paz. Com a gente, equipe Pioneer mais uma vez. Fernando Zanata, agrônomo de campo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Antonella. Bom dia. Bom dia. André Prediger, também representante comercial da Pioneer, mais uma vez com a gente. Seja muito bem-vindo, André. Bom dia, Antonella. Bom dia, professor Celso. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, a gente que agradece. Fernando, você que está acompanhando lá de perto, né, a área, o André também, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre como aconteceu a ideia de vocês começarem a pensar nessas diferentes doses aí de aplicação de sulfato lá e qual é o principal objetivo quando vocês começaram a detalhar esse estudo. Bom, Antonella, esse estudo começou através de uma conversa com o produtor mesmo, né, para ver outros métodos para melhorar a questão da eficiência do nitrogênio, né? A gente sabe que tem estudos, por exemplo, da Embrapa, que revela que a metade da aplicação que o produtor faz de nitrogênio é praticamente perdida por 2 principais fatores, por volatilização e lixiviação do nitrogênio.
E a gente sabe que a cultura do milho necessita muito a questão do nitrogênio, né? Até para um dado outro importante, por exemplo, para produzir 60 quilos de milho, precisa 1 quilo de ponto DN, né? Basicamente. E também tem um trabalho no professor de Illinois lá, que mostra que ele escreveu um artigo que é das 7 maravilhas da produtividade do milho. E dentre os fatores mais importantes, o segundo fator mais importante é o nitrogênio, que corresponde a 26% do potencial produtivo. Primeiro é o clima, depois é o nitrogênio e depois a genética do híbrido, né? Aí, isso aí já corresponde mais ou menos 70% do potencial produtivo da cultura do milho, né? Esse é um dos aspectos que a gente está pensando. O outro aspecto é a parte operacional, né? Para tentar melhorar as questões operacional dentro da fazenda, né? E daí, então, por exemplo, na parte operacional, a gente pensa que muitas vezes o produtor, quando vai fazer uma aplicação de nitrogênio, principalmente no verão, ele divide em duas etapas, né? Porque são quantidades maiores, porque o potencial do milho no verão é maior, né? Então, geralmente, o produtor faz uma aplicação em cobertura em V4 e outra V7 e V8, né? E, geralmente, quando o produtor faz essa aplicação lá em V4, o produtor tem a questão que, às vezes, fica naquele dilema. Ele tem que aplicar um herbicida ou aplica adubação nitrogenada, porque dependendo do herbicida que ele vai usar para controlar a planta daninha, tem uma questão de carência, de intervalo da aplicação da adubação nitrogenada com o herbicida. Ou também, às vezes, o produtor pode ficar num outro dilema, na aplicação de inseticida, por exemplo, para controlar cigarrinha com um inseticida à base organofosforado ou carbamato, também tem que dar esse intervalo, né? Então, a nossa ideia, a gente está fazendo diferentes manejos para tentar melhorar essa questão da aplicação. E na nossa região também, só para finalizar, geralmente quando o produtor está fazendo esse manejo de adubação nitrogenada, coincide com a época de plantio de soja, né? Então, é tentar dar uma aliviada nessa questão operacional, né? E nesse caso até algo que chama a atenção é o momento em que está sendo feito isso, né? Que é o pré-plantio. Queria que o André falasse um pouquinho sobre isso também. Acho que é também importante ressaltar, muito bem comentado pelo Fernando, a questão das doses que são usadas da adubação de cobertura para a cultura do milho, pela alta demanda que ele tem para altas produtividades. Nós temos também um outro fator que é importante ressaltar também, que por ser doses mais altas, ele pode também estar ocasionando alguma fitotoxicidade, queimar algumas folhas da cultura do milho. Isso pode vir também a trazer algum dano em produtividade. Então, esse trabalho também vem nos auxiliar nisso para a gente poder ponderar também se você tem perda ou não tem perda, ou quão importante é hoje uma área foliar, para que o milho consiga expressar todo o seu potencial produtivo. Tá? Muito bem. Acho que isso é importante também a gente estar ressaltando para os nossos ouvintes, que o objetivo que a gente tem com esse trabalho para demonstrar isso a nível de lavoura. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Isso aí, lá na prática. André, vocês falaram muito bem aí da incorporação, de como se trabalha com nitrogênio, mas André, esse trabalho de conclusão de curso que está sendo feito, ele tem um diferencial. É um trabalho que vocês estão executando, mas um nível um pouco maior, né? Porque todas as curiosidades, todas as pesquisas, ou ela vem da curiosidade do pesquisador ou do agricultor, né? E vocês mudaram um pouco desse escopo, né? Quer dizer, a Pioneer sempre foi parceira nossa, né? E agora vocês estão fazendo um TCC um pouquinho diferente. Queria que você explicasse esse TCC para o público aí. Acho que o que é importante, todo o trabalho que a gente desenvolve, a gente sempre busca, o objetivo é trazer uma melhoria lá para o agricultor lá na ponta, para que lá na atividade dele ele consiga aumentar a sua rentabilidade na sua atividade. Um trabalho que está sendo conduzido, além da parte que ele vai da parte de pesquisa, ele também, toda essa pesquisa está sendo conduzida a nível de produtor. Acho que esse é um ponto importante. Mas as dimensões são totalmente diferentes. São dimensões maiores, dimensões que eles consigam retratar todo o operacional que o agricultor vem fazendo. São parcelas maiores, são repetições, são 5 repetições em blocos casalizados, porém parcelas de 30 metros com 12 linhas. Ou seja, isso retrata a realidade da lavoura. É o que o produtor vai efetivamente estar fazendo em sua propriedade. E todo o manejo sendo conduzido pelo proprietário. Eu acho que isso nos dá uma segurança como pesquisa, porque nós estamos trabalhando com blocos, que vai nos dar essa variação. Certo. E outro ponto importante é realidade de campo, que é o que a gente sempre busca.
mostrar o que é a realidade de campo também, quando a gente pensa em implementar uma atividade, uma maneira para que o agricultor consiga buscar mais produtividade. Quer dizer, é um experimento grande, vai utilizar, na realidade, os maquinários do agricultor, e não aquelas amostras, né? Amostras pequenas que nós fazemos. Todo o processo é conduzido pela fazenda. Vai desde o preparo do solo, da incorporação do sulfato, que no caso do produtor está sendo usado o sulfato, o plantio da área, os manejos defensivos, tanto de herbicida, inseticida e fungicida, todo o processo está sendo conduzido pelo agricultor. Eu vou aproveitar para perguntar para o Fernando aqui, a gente conversava, né, nos bastidores, são 2 hectares aproximadamente em que esse estudo está sendo feito, né, com a parceria entre vocês e aí o produtor, 6 tratamentos diferentes e 4 repetições. Queria que você explicasse também para a gente identificar um pouquinho mais esses 6 tipos de tratamento, vocês vão fazendo o teste para entender lá na frente o que daria mais certo esse equilíbrio, né? Isso. O trabalho consistiu assim num planejamento, né, prévio, né, a gente, para explicar um pouquinho mais o trabalho, a gente fez a incorporação com uma semeadora de inverno, né, aproximadamente uns 10 dias aí antes do plantio, né, então incorporando sulfato de amônia em torno de uns 3 centímetros, o plantio de milho foi feito com a plantadeira de verão, espaçamento de 50 e a profundidade da semente em torno aí de 5 centímetros, né. Então a gente dividiu em várias etapas, né, vários manejos, né, daí um manejo como testemunha, que é só com a adubação de base, né, do produtor, sem a adubação incorporada do sulfato ou a lanço, né. Daí depois a gente fez umas variações, combinações para entender, né, que vamos ver como é que vai ser a resposta, claro que a gente só vai ter na colheita, né. Que seria incorporar 50% antes do plantio e 50% depois, né. Um outro tratamento que é o padrão da fazenda, né, seria 2 aplicações de cobertura, uma em V4, outra lá em V6, V7, né. Daí outra também puxando na incorporação, só com uma dose menor, né, 25% do incorporado e 75% daí variando aí, por exemplo, V4 e V6, né. Então são várias combinações e 2 combinações ali abaixando um pouquinho a quantidade de sulfato de amônio, em torno aí de 75%, né? Porque a gente está utilizando também, além disso, né, mais um produto biológico ali, que tem a capacidade de absorver o nitrogênio do ar, né? Fixar. André, esse trabalho ele é um desafio, né? Saber como melhor aproveitar o nitrogênio e aproveitando uma logística da própria fazenda, seria isso? Eu acho que assim, porque estão fazendo uma escala maior, né? O desafio que nós temos no verão muda um pouquinho o contexto, o ambiente um pouco é diferente também do ambiente do milho segunda safra. Nós temos 2 grandes desafios. Primeiro, no verão a gente tem uma grande quantidade de nitrogênio que é aplicado em cobertura. E o segundo ponto, quando nós caminhamos para o milho segunda safra, nós temos um desafio que é o ambiente, muitas vezes, não é um dos mais favoráveis em função da época que o milho é implantado. Pegamos lá no mês de fevereiro e março, muitas vezes pode ter uma falta de chuva, ou seja, nós não vamos conseguir aproveitar, utilizar a grande proposta que é de uma cobertura, tanto de sulfato ou propriamente dito de uma ureia, que é o nitrogênio, que muitas vezes nós podemos estar perdendo ele por volatilização. No caso, sendo incorporado tanto o sulfato quanto a ureia, o que acontece? Nós não vamos ter perda por volatilização. Isso é muito importante. E esse é o resultado que nós queremos mostrar, que se nós tirarmos completamente essa perda por volatilização, o quanto que esse nitrogênio ele vai estar contribuindo para a cultura do milho. Acho que o que o Fernando trouxe um dado importante, quanto representa hoje o nitrogênio na composição de produtividade que ele representa. Então, nós queremos aproveitar essa ferramenta que nós temos hoje, que é o nitrogênio, que é um dos elementos mais importantes para a cultura do milho, tá? E que ele consiga, de fato, aproveitar completamente ele. E você incorporando ele, você consegue ter esse aproveitamento. Temos o lado operacional também, que é importante levar em destaque também, que é o operacional, ele é feito antes do plantio, você incorpora todo ele, e após você vem fazendo a semeadura da cultura do milho na sequência. Ou seja, em uma única operação, na verdade são 2 operações, a incorporação e depois o plantio, porém,
eu consigo eliminar outros fatores que muitas vezes poderiam impactar outros manejos da cultura do milho, que o Fernando bem comentou, já que é o manejo de pragas e a aplicação de herbicidas, porque não tendo essa necessidade de respeitar o devido período para fazer a aplicação da ureia em cobertura. Carência ali. É o aproveitamento, tentar descobrir um melhor aproveitamento do nitrogênio, né? E usar essa logística da própria fazenda que pode ser feita, porque é em escala maior esse TCC, né? Exato. Falando nisso, Zanata, no bastidor nós estávamos comentando um negócio interessante aqui, né? Já existe, porque a pesquisa ela vem da curiosidade do agricultor e da curiosidade do pesquisador, né? Mas já existe lá na Bahia, lá em cima, um agricultor com grande escala fazendo incorporação de nitrogênio, né? O que você diz do sistema que ele está usando, né? Incorporação que eu falo, jogar no suco, né? Isso, já existem algumas fazendas na Bahia e em outros locais também no Brasil que já adotam esse sistema, né? E lá, claro, aqui só dando uma explicar um pouco melhor, o trabalho aqui nós estamos fazendo um solo argiloso e lá na Bahia, por exemplo, é um solo arenoso, né? É uma situação totalmente diferente, climática também, e tem dado resposta, sabe, em áreas de grande escala, né? Que o produtor ele vem colhendo a soja e já vem incorporando e atrás já vem plantando, né? No Quer dizer, ele usa uma plantadeira para soltar o adubo, que já vai no suco, e já vem a plantadeira atrás, a outra plantadeira plantando o milho. Exatamente, isso. Duas operações. Isso. Que daí depois o próximo manejo que ele vai ter que ser feito na lavoura são tratos culturais em cima de pragas, né? Por exemplo, cigarrinha ou controle de lagartas, né? E aplica aí o controle aí para, vamos dizer, para controle de plantas daninhas, né? Importante, professor, é frisar que essa semeadura ela é feita com semeadura de inverno. Acho que isso é importante deixar bem claro que a semeadura com uma plantadeira de inverno, o espaçamento entre ela é 17 centímetros. E o plantio hoje de milho-verão, a semeadura de milho-verão, varia de 45, 50 centímetros de espaçamento. Ou seja, eu cubro a entrelinha com adubação nitrogenada. Ele fica uma melhor distribuição no solo, como ele tem uma grande mobilidade no solo, com a umidade, ele é bastante móvel no solo, ele vai lá, o sistema radicular vai buscar esse nitrogênio. Quando está na linha ou na entrelinha, ele vai mover no solo e as raízes vão absorver isso daí, né? A raiz vai buscar. Pessoal, então deu para a gente entender um pouco mais sobre a pesquisa de vocês, né? A gente vai seguir acompanhando, esperamos lá em fevereiro de 2025 estar com vocês também na colheita para saber os resultados, né? Correto. Muito bem. Fernando, obrigada mais uma vez por todas as explicações. Nós que agradecemos a oportunidade e pode sempre contar conosco. Obrigado. Show de bola. André, obrigado também. A gente se vê no City Farm, né? Obrigado, Daniela. Obrigado, professor Celso. E fica o convite a todos para vir nos prestigiar no City Farm desse ano. Muito bem. Até uma próxima, pessoal.